Você já parou para pensar o que realmente acontece dentro do Vaticano quando um papa morre? Não é só luto, é segredo, mistério e decisões espirituais que podem mudar o rumo da Igreja Católica inteira. Há rituais antigos, palavras proibidas de serem ditas fora dos muros sagrados e um processo que parece até bíblico, mas que quase ninguém conhece. O que o Vaticano esconde quando a sede de Pedro fica vazia? Por que tantos símbolos, tantos segredos, tantos protocolos que nunca chegam ao olhar do público? Será que a morte do Papa revela algo mais profundo sobre os tempos em que vivemos? Neste vídeo, você vai descobrir detalhes impressionantes sobre o que acontece por trás dos portões dourados do Vaticano durante a morte de um Papa. Desde os primeiros sinais de falecimento, passando pelos rituais do Vaticano, até a eleição do novo sucessor de Pedro. Vamos falar sobre o conclave, o famoso Habemus Papam, os bastidores da sede vacante e tudo aquilo que o mundo espiritual observa com atenção. E que você precisa conhecer para fortalecer sua fé. Sim, há algo profético em tudo isso, e você vai entender hoje o porquê. Não é teoria, é revelação. E olha só, muitos que assistem aos vídeos aqui do canal ainda não se inscreveram. Então, se você é daqueles que valorizam conteúdos espirituais profundos, se quer continuar crescendo na fé, descobrindo verdades que transformam, se inscreva agora mesmo e ative as notificações. Porque o que vamos revelar hoje pode mudar a forma como você enxerga o propósito da Igreja Católica e até mesmo o seu próprio chamado. Fique comigo até o final, porque tem uma revelação no último tópico que você não pode perder de jeito nenhum. Quando a morte do Papa acontece, meu querido amigo, um silêncio sagrado invade os corredores de mármore do Vaticano. É como se a própria criação prendesse a respiração. Mas veja, segundo os rituais do Vaticano, nada é anunciado de forma precipitada. Existe um protocolo estrito. O camerlengo, figura de grande responsabilidade dentro da Igreja Católica, deve confirmar oficialmente a morte do Papa. Com palavras solenes e gestos cerimoniais, ele se aproxima do corpo, chamando 3 vezes pelo nome de batismo daquele que até então foi o vigário de Cristo na terra. Se não houver resposta, e claro, não haverá, ele declara a morte do Papa, um ato que marca o início da sede vacante. Lembre-se de como em 2 Samuel 1:12, Davi e seus homens rasgaram suas vestes e jejuaram ao saber da morte de Saul e Jonatas. Assim também, todo o Vaticano se curva em reverência à perda de seu pastor maior, um ritual que vai muito além de um simples comunicado. É uma expressão viva do luto espiritual. É impressionante pensar que nesse momento o mundo inteiro ainda não sabe o que está acontecendo por trás dos muros apostólicos. O anúncio público ainda não foi feito e tudo acontece em segredo, com o camerlengo tomando as primeiras medidas administrativas da sede vacante. Imagine você, meu irmão ou irmã, a responsabilidade que pesa sobre os ombros desse homem. É como ser o mordomo fiel, mencionado em Lucas 12, 42, 44, que deve agir com sabedoria até a chegada de um novo Senhor. O camerlengo, então, sela os aposentos papais, um ato que simboliza o fim de um ciclo espiritual e o início de uma nova expectativa. O futuro Habemus Papam. Tudo é feito com solenidade, como manda a tradição, misturando fé e disciplina para que o processo da morte do Papa seja respeitado em sua profundidade espiritual, simbólica. Nesse intervalo, enquanto as badaladas dos sinos ainda silenciam seus toques de luto, a Igreja Católica inteira começa a se mover, quase que invisivelmente, para preparar os próximos passos. O luto oficial, as cerimônias papais e, finalmente, o conclave. Não há correria, apenas uma paz grave e determinada, como quem sabe que a mão de Deus guia tudo.
exatamente como nos ensina Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ah, como é belo perceber que mesmo a morte do Papa não é um fim, mas sim o prenúncio de algo que se renova. E falando em renovação, agora seguimos para entender como o Vaticano se entrega ao luto e à grandiosa cerimônia papal que honra aquele que partiu para a casa do Pai. O luto no Vaticano não é apenas um momento de tristeza. Ele é, acima de tudo, um tempo de profunda reflexão espiritual. Quando um Papa parte desta vida, a Igreja Católica se recolhe em reverência, como Maria junto ao corpo de Jesus, João 19:25. É nesse instante que começa uma série de rituais do Vaticano que muitos sequer imaginam. O corpo do Santo Padre é preparado com extremo cuidado, vestido com as insígnias papais e exposto para que o povo possa prestar suas últimas homenagens. Tudo ocorre na Basílica de São Pedro, onde uma multidão de fiéis se junta em oração. E olha, não é só um adeus, é uma afirmação de fé na ressurreição, no Cristo que venceu a morte. Durante 9 dias, missas são celebradas diariamente. É conhecido como Novem Dialis, e cada uma dessas celebrações traz um tom específico de oração, memória e esperança. É um tempo de travessia espiritual, em que o mundo se curva para lembrar que até o maior líder terreno da fé é, antes de tudo, servo de Deus. A cerimônia papal que acontece nesse período é algo que toca a alma de quem vê. Não há exagero, não há vaidade, apenas a grandeza da fé. Enquanto os sinos da cidade do Vaticano dobram em tom grave, os cardeais se reúnem para orar juntos, confortar espiritualmente a comunidade católica. Durante esse período, é comum que fiéis do mundo inteiro viajem até Roma apenas para ver o corpo do Papa uma última vez. Sim, é como diz em Eclesiastes 7:2, melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Porque ali, diante da morte do Papa, o ser humano se lembra da eternidade. E nessa lembrança, muitos voltam os olhos para Deus. É como se cada cerimônia papal fosse um chamado à santidade, um convite silencioso à conversão. E isso, meu amigo, minha amiga, é um dos maiores legados que um Papa pode deixar. Fazer com que, até em sua morte, ele continue guiando almas para o céu. E enquanto as homenagens seguem, o Vaticano começa a se preparar para o momento mais esperado, a eleição do novo Papa. Mas veja bem, nada disso acontece de forma apressada. O tempo do luto precisa ser vivido com profundidade. É como Jesus ensinou aos discípulos em João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A morte do Papa não abala a estrutura espiritual da Igreja Católica, ela a fortalece. E esse fortalecimento começa com a oração, com o recolhimento, com o respeito ao tempo de Deus. A cerimônia papal é tanto um ato de despedida quanto um rito de preparação, porque como o próprio Senhor nos mostrou, após a morte vem a ressurreição. E assim, enquanto a fumaça do incenso sobe aos céus, os corações já começam a esperar pelo momento sagrado do Habemus Papam. E é nesse clima de fé e esperança que seguimos para o próximo passo, a administração da Igreja durante o tempo da sede vacante. A expressão sede vacante pode parecer apenas um termo técnico, mas ela carrega um peso espiritual imenso dentro da Igreja Católica. Significa literalmente que a cadeira de Pedro está vazia. E, meu querido, isso não é pouca coisa. Nesse tempo sagrado entre a morte do Papa e a eleição do novo Papa, a Igreja entra num estado de pausa litúrgica e administrativa. É como o deserto que o povo de Israel enfrentou antes de alcançar a terra prometida. Êxodo 16. Há silêncio, há espera. Há uma confiança inabalável na providência divina. O camerlengo assume temporariamente algumas funções, mas cuidado, ele não pode mudar nada essencial. Ele apenas administra, preserva,
guarda. É o momento de estabilidade em meio ao luto, onde todos olham para o alto e clamam por direção. A sede vacante não é um vácuo de poder, mas uma declaração de que o verdadeiro chefe da igreja é e sempre será Jesus Cristo. Durante a sede vacante, o Vaticano funciona de forma muito particular. Todos os chefes de departamentos do governo eclesiástico perdem seu poder até a eleição do novo Papa. Só permanecem funções essenciais e cada decisão importante é adiada. É quase como se a própria igreja estivesse em jejum, um tempo de espera santa, de oração e introspecção. Um tempo de se perguntar: Senhor, quem será o próximo pastor do teu rebanho? João 21:16. Os rituais do Vaticano seguem à risca durante esse período, e tudo regido por normas muito antigas, algumas escritas ainda na Idade Média. É um testemunho da fidelidade da Igreja à sua missão. E essa fidelidade se revela até nos menores detalhes, desde o selo do anel do pescador do Papa falecido, que é destruído, até as vestimentas específicas que os cardeais devem usar. Tudo aponta para o cuidado da Igreja com as coisas sagradas. Mas veja, essa fase da sede vacante também é de discernimento espiritual profundo. É o intervalo entre o fim de um ciclo e o início de outro. Como quando Elias foi levado aos céus e Eliseu ficou com seu manto pronto para assumir a missão, segundo Reis 2, 11 e 14. Assim é com a Igreja. Ela espera, ora, observa os sinais de Deus. Cada cardeal começa em seu coração a refletir sobre o conclave que se aproxima. O mundo inteiro aguarda o momento do Habemus Papam, mas antes disso é preciso respeitar esse tempo santo. É nesse momento que os fiéis são convidados a intensificar suas orações, clamando por sabedoria e revelação sobre quem será o escolhido. A administração temporária é como um barco esperando pelo novo timoneiro, mas que não se move sem antes ouvir a direção do Espírito. E com isso, querido irmão e irmã, nos preparamos para a fase seguinte dessa jornada espiritual: a preparação para o conclave. Quando chega o momento de preparar o conclave, a atmosfera dentro do Vaticano se transforma completamente. É como o cenáculo em que os discípulos se reuniram em oração antes de Pentecostes. Atos 1, 13, 14. Um tempo de espera, de súplica, de escuta. Os cardeais do mundo inteiro começam a chegar à cidade do Vaticano com um propósito claro: discernir, com o auxílio do Espírito Santo, quem será o novo Papa. Não é uma escolha política, nem um concurso de popularidade. É um chamado sagrado. Durante esses dias, os rituais do Vaticano se intensificam. Cada detalhe da preparação do conclave é cercado de simbolismo, desde a segurança dos aposentos até a purificação espiritual dos cardeais. A Capela Sistina, onde ocorre a eleição do Papa, é preparada como um lugar de profunda reverência. E antes de tudo começar, é feita uma missa solene, invocando o Espírito de Deus para conduzir cada voto. Afinal, como está escrito em Provérbios 16, 33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Mas antes que os cardeais entrem no conclave, existe um tempo de conversas, reuniões e orações. Esses encontros são chamados de congregações gerais, onde eles refletem sobre os desafios da Igreja Católica, analisam o perfil ideal do futuro Papa e compartilham suas visões sobre a missão da Igreja no mundo atual. Tudo isso é feito sob profundo sigilo e respeito. Nada vaza, nada é exposto, porque este não é um momento de homens, é um momento de Deus. A preparação para o conclave exige também preparação espiritual pessoal, confissão, silêncio, oração. Cada cardeal sabe que pode ser chamado a carregar a cruz do papado, e essa consciência pesa, e muito. Ser escolhido Papa não é glória, é sacrifício. Ser servo dos servos de Deus. E assim cada coração se ajoelha espiritualmente,
pronto para ouvir a voz divina. Durante esses dias, o povo de Deus também tem um papel importantíssimo. É um tempo de oração mundial. Homens, mulheres, jovens, idosos, todos são chamados a interceder. Nas igrejas ao redor do planeta, fiéis rezam o terço, fazem novenas, jejuam. A eleição do Papa não é um evento distante. Ela impacta toda a Igreja Católica. E você, meu irmão, minha irmã, também pode participar dessa... Escolha com suas orações. É como Moisés no alto da montanha, intercedendo pelo povo, enquanto Josué lutava no vale, Êxodo 17:11. O combate espiritual é real, e por isso, cada súplica conta. Cada oração é como incenso subindo aos céus. Porque o que está por vir não é uma simples decisão. É o momento mais aguardado desde a morte do Papa, a escolha daquele que ouvirá do mundo inteiro o grito de esperança. Habemus Papam. E então, finalmente, chega o momento mais sagrado e esperado, a eleição do Líceres, novo Papa. Na Capela Sistina, os cardeais se recolhem em silêncio absoluto. Ali, longe do mundo, sem celulares, sem contato externo, sem pressões humanas, apenas com as suas consciências e Deus, cada um se prepara para uma escolha que mudará o curso da Igreja Católica. A porta é trancada, os corações se abrem. É como quando o profeta Samuel foi enviado para ungir o novo rei de Israel, 1 Samuel 16. Nem sempre o escolhido é o mais esperado aos olhos humanos, porque Deus não vê como o homem vê. Ali, entre orações, votos e discernimento, um nome começa a se destacar. A cada votação, a fumaça preta sobe. Mas no momento em que 2/3 dos cardeais concordam, algo muda nos céus e na terra. A fumaça se torna branca. Os sinos da Basílica de São Pedro tocam, e o mundo todo segura o fôlego. Habemus Papam. A cerimônia que se segue é cheia de simbolismo e poder espiritual. O novo Papa é levado a uma sala chamada Sala das Lágrimas, porque muitos choram ali ao sentir o peso do chamado. Imagine o que é ser escolhido para pastorear mais de 1 bilhão de fiéis em todos os cantos do mundo. Como Pedro, ao ser restaurado por Jesus, João 21:17, o novo Papa ouve em seu espírito: apacenta as minhas ovelhas. Ele recebe as vestes papais, reza diante do crucifixo e então se dirige à sacada da Basílica. A multidão espera ansiosa, milhares na praça, milhões pelas telas. E quando o cardeal protodiácono pronuncia as palavras Habemus Papam, um novo ciclo se inicia. Um novo tempo para a Igreja, um novo pastor escolhido por Deus. Não é só um líder, é um sinal de que o Espírito Santo ainda guia a barca de Pedro. Mas veja, querido irmão, querida irmã, esse momento não é só um evento, é uma convocação à fé. A eleição do Papa é também um chamado para todos nós renovarmos nosso compromisso com a Igreja Católica. É um lembrete de que Cristo continua presente, ativo e reinando sobre sua Igreja. E assim como os cardeais ouviram a voz do Espírito para escolher, nós também somos convidados a ouvir. O novo Papa entra em seu pontificado com uma bênção, mas também com um fardo. E por isso devemos sustentá-lo com orações, com obediência, com amor. A cerimônia papal de posse é belíssima, repleta de rituais do Vaticano, mas por trás de cada gesto há um compromisso com o Evangelho. O mundo pode ver pompa, nós vemos propósito. E a nossa missão como membros do corpo de Cristo é caminhar ao lado do novo sucessor de Pedro, confiantes de que o mesmo Deus que guia a Igreja desde Pentecostes ainda está no controle. E agora eu te pergunto, o que mais será que o Vaticano mantém em silêncio e que poderia mudar a forma como você vive a sua fé? Você acredita que o Espírito Santo ainda está por trás de cada detalhe da sucessão papal? Ou acha que a Igreja precisa se renovar? Me conta aqui nos comentários, qual parte deste processo sagrado mais te tocou? Se este conteúdo falou com você, se inscreva agora mesmo no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que também precisa.
Conhecer as verdades espirituais por trás da morte do Papa e dos rituais do Vaticano. Isso é mais do que informação, é edificação da fé. E olha, no próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela, eu vou te mostrar um segredo poderoso sobre os símbolos bíblicos escondidos na arquitetura do Vaticano. Você não pode perder. Com carinho, sabedoria e fé, eu me despeço. Sou Valentino e até o próximo vídeo.